Os. Tudo bem, gente? Eu estava me perguntando aqui o quanto as pessoas, o que elas compreendem ser o karatê, né? O que eles pensam a respeito do que é o karatê, por que tem determinados movimentos. Será que as pessoas estão estudando esses movimentos fora daquela zona de conforto que o aspecto olímpico, esportivo traz? Eu me pergunto isso. Eu me pergunto isso porque é comum a gente ver pessoas estudando karatê com aquela ótica esportiva, né? E isso acontece há décadas, como eu já falei em outros vídeos, né? As técnicas de dedos, as pessoas não, né? Os dedos, né? As pessoas da própria arte ignoram, sabre da mão, né? O chutô e etc. Muita coisa vai sendo deixada de lado e a gente se pergunta, poxa, mas por que não acredita na aplicação da técnica de determinada forma? Como é que pode, né? Então eu fico pensando, será que faz sentido o estudo do karatê como arte marcial, tá? Porque ele vai sempre, é uma arte tão rica que ela vai sempre fazer um sentido na vida das pessoas de um modo geral. Ou vai dar saúde, é o vento, tá? Tá ventando aqui gostoso. Ou certamente vai dar saúde, vai gerar uma rotina para a pessoa. Isso é excelente. Agora, em termos de arte marcial, será que essa pessoa realmente ela dá credibilidade a uma pancada, para não falar porrada, de técnicas, né, que estão lá nos catar, mas que são ignoradas? Será mesmo que essas técnicas para essas pessoas, né, têm uma utilidade ou é uma perda de tempo? Né? Aí entra naquela, né, problemática de que o cara não gosta de estudar os kata, né? Então ele não vai gostar de que ele está fazendo ali, entendeu? Ele não adianta, o cara faz um movimento, mas não vive aquilo, não se vê aplicando aquelas técnicas em comitê, entendeu? E aí eu penso na problemática do comitê em si, né? Porque parece que há um condicionamento das pessoas, né? De, bom, eu só posso. E aí a gente vai entrar num tema bem polêmico aqui, né? Porque eu entendo que as pessoas queiram ali se testar no comitê, entendeu? Eu entendo isso. Agora, não tem uma estrutura, tá? No karatê, e eu acredito que no kung fu também nunca tenha havido uma estrutura para determinados treinamentos acontecerem, né? Em função da periculosidade mesmo das técnicas, né? Então você não pode ficar aplicando as técnicas de dedo, por mais que o cara treinasse ao modo antigo, tivesse os dedos firmes, né, para as aplicações, o cara não tem como ficar fazendo um no outro, os caras como a gente faz os socos, entendeu? Porra, o cara não tem como ficar acertando o cara com as técnicas de mão aberta, no caso com os dedos principalmente, que machucam, né, que trazem resultados irreversíveis por vezes, né? Então o que acontece? O cara não pode fazer isso, mas também deixa de treinar, né? Então eu acredito na possibilidade de treino, tá, leve com essas técnicas. E eu não sei, eu um pouco de Goju Ryu que eu estudei, né? Eu estudei com meu mestre, que é um mestre de Karate Do Shotokan Ryu, Shotokan, né? Então o foco nosso era o Shotokan, né? Mas o Goju Ryu, por exemplo, que explora mais as técnicas com os dedos, eu sinceramente, pelo que eu andei vendo por aí, em, em vídeos de escolas de Goju Ryu, seja, né, Brasil e até fora do Brasil,
eu não vejo um treinamento focado nisso. Eu vejo mestres extremamente qualificados nisso mostrando. Mas eu ainda não acompanhei um treinamento deles para saber como é que é. Se o cara tá lá, agarrou, pega a garganta, né? Se ele vai lá atirar, se ele vai passar no olho. Claro, não estou falando que isso vai acontecer num comitê, mas a técnica está lá no estilo, né? Então, falando em Goju Ryu, por exemplo, cadê? Pum, pum, olho, né? Pá, pum. Tem. O cara, vamos supor, defendeu, atacou, o outro tira, né? Para baixo, ele entra com o cotovelo. Aquela famosa versatilidade que tem no karatê. Você pode fazer isso no Shotokan também, né? Você aplica lá vamos supor um Shihon-Te, pá, na garganta, o cara tira, pum, você tira e tu dá um Mawashi-Emp. Quer dizer, essa versatilidade ela existe e ela é possível também no Shotokan, né? Porque as técnicas basicamente são as mesmas. Então, se você conhece, você vai aplicar, né? Agora, é fogo, porque quando você entra nessa problemática também, aí já falaríamos de outra problemática, de outra questão, da não aceitação do exercício dessas técnicas que existem também no Shotokan, né, pelo fato da escola ter adotado média e longa distância e a dinâmica também, né, que dali para o campeonato foi um pulo. Né? E aí você vê hoje em dia, volto a falar do Goju Ryu, por exemplo, eles estão lá, muitos deles lutam igualzinho que o pessoal do Shotokan, porque vivem competindo. Aí eu pergunto, será que eles estão exercitando essas técnicas de dedo? Será que eles estão colocando para frente os pontos fortes desse estilo, por exemplo? Porque é o que eu falo, o Shotokan ele pode ir lá fazer a mesma coisa, tá? Ele tem um jeitão diferente, mas ele tem também as mesmas técnicas. Tudo é possível ali também, né? Pá, né? Watch D, pá, pum. Agora, se não treinar, não vai conhecer, entendeu? Então eu lembro que eu tinha muito essa questão na minha escola, quando eu falava, levantava essa temática na própria escola com os meus antigos companheiros, eu ficava meio que alienígena, essa coisa de, sabe, treinar em superfície rígida, pum, sabe, pum. Eu tinha costume de fazer isso. Os caras, os amigos não, entendeu? Então já importava, basicamente que importava um pouco daquilo da escola do mestre Higaonna para mim, que não é um hábito no Shotokan, você ficar batendo, sabe? Até existe braço com braço, né? Aquela coisa de você ficar batendo e tal, mas não é um hábito você ficar batendo em superfícies rígidas, né? Eu trouxe para mim porque eu já tinha conhecido isso em casa, de uma certa forma, né? Pela origem, pela bagagem chinesa que meu pai tinha de estilos, mesmo como um amador, conheceu esse tipo de exercício. Então, quando eu me joguei no universo das artes marciais de um modo geral, até mesmo antes de praticar o Karatê Do, eu já tinha uma ótica bem ampla do que eu poderia encontrar. Né? Diferente daquele cara que só via futebol na televisão, entendeu? Não estou falando que estava anos-luz das pessoas, não, mas eu era uma das pessoas, provavelmente existem várias outras por aí, que tinham interesse, que tinham uma fonte na própria casa, por ser filho de um ex-praticante de arte marcial, etc. Então foi possível para mim isso, entendeu? Foi possível para mim isso e foi útil. Né? Então quando eu chego na rua, é isso que eu encontro, né? Essa digamos que cobrança, essa busca. Peraí, mas existem pontos para bater? As técnicas das mãos que aparecem nos kata parecem com aquelas lá das artes chinesas, e aí você vai fazendo a ligação. Né? Sem contar que eu, né, fui parar numa escola que é da linhagem do Kyoshi Benedito, o Mão de Ferro,
E lá havia um contato com o Goju Ryu fora o Shotokan. Então o Shotokan era passado de uma forma muito ampla, uma visão muito Okinawa, né? Em alguns aspectos, muito profundo nesse lado. Então foi impossível não trazer esse lado, né? Bem Okinawa. Mas ainda assim, a minha prática eu diferia dos meus colegas. E aí eu comecei a ser criticado, né? Nos bastidores, quando comecei a vir aqui para a internet e tal. Então eu me pergunto, sem querer ser o rei da razão, mas por que fica nesse pé, né? As pessoas muitas vezes até que se dizem do karatê tradicional, né, o marcial, muitas vezes também ficam mais nessa do punho fechado o tempo todo. Ah, mas é porque é habitual do Shotokan, tudo bem, mas a gente treina muito Teisho, Shihon no Kite, Nihon no Kite, né? Gente, são técnicas perigosíssimas para o contexto da briga real. Sabe? Pegar, girar um pescoço, bate. Tem muita coisa, né? Então, eu acredito nesse karatê. É um karatê que faz a diferença, que fala igual, de igual para igual. O Krav Maga, com determinados estilos de Kung Fu e assim por diante, né? Então, eu acredito que seja legal a gente tentar viver esse karatê. Né? Eu acho que a gente ganha mais do que se limitar à ótica esportiva ou o tradicional engessado, porque existe, gente, não é uma crítica, eu não sou o rei do karatê, eu não sou um cara acima da média nem nada disso. Mas quem estuda vai chegando a conclusões, vai reparando as coisas, e infelizmente é uma problemática. Nós temos o esportivo e o tradicional, né? Então, se você, mesmo que você esteja aqui dentro do tradicional, se você tiver uma ótica diferenciada, entendeu? Você parece que fere aquela tradição ali para as pessoas. Só que aí você pensa, tá, mas e grandes mestres como Kanazawa e Asai, por isso que eu sou sempre obrigado a citar esses grandes mestres, que tinham uma mentalidade tão ampla, tinha um karatê todo fluido, sabe? Poxa, eles provaram ser possível dentro do Shotokan uma visão ampla e diferenciada, né? Inclusive tem profissionais do karatê, amigos meus, que já me disseram, você é um karateca diferenciado. Aí eu fico pensando, poxa, quando eu comecei a estudar o karatê, para mim karatê era exatamente o que eu faço. E não necessariamente uma técnica que fosse ali, que estivesse ali engessada, entendeu? Então sempre teve a possibilidade ali de uma técnica fluida, de usar aquilo tudo, sabe? Vai usar o Tetsui ali na flutuante, como aparece nos kata, seja um braço só, ou no qual no Basai dá, né? Pá, lembra? Poxa, por que não vai? Né? Por que não vai explorar uma arte tão rica? Pulso, bateu, e bom. Gente, o Karatê, como eu sempre disse, eu descobri até que um mestre de Kung Fu famoso aí falava também, ele se referia ao Karatê dessa mesma forma que eu sempre me referi em casa. O Karatê-do nada mais é do que um Kung Fu japonês. Entendeu? Porque ele é do século XVI, ele começa a surgir ali, mais ou menos no século XVI em Okinawa. Entendeu? E quando em realidade o Kung Fu é para lá do século VI, sabe? 5, por aí, uma coisa muito mais antiga. Então a gente pode acreditar que o Karatê é mais antigo que o Kung Fu. Não é. Mas você vê nitidamente as técnicas ali, sabe? A influência total, muito parecido, sabe? Tudo, toda a movimentação, pra lá, para cá, qualquer estilo. É porque o Shotokan, geralmente, ele é tido como uma coisa mais seca, né? Mas eu acho que ainda assim, Kanazawa Sensei, Asai Sensei provaram uma coisa diferente. O próprio mestre Mikio Ihara está vivo aí. Um karatê amplo, fluido e muito forte para a idade que ele tem. Ele já é um senhor, o Ihara Sensei, entendeu? Agora, será que se lutasse aquele karatê bem pesado, né? Será que não ia estar mais desgastado? Será que o fato deles serem mais, sabe,
esquivos e tal. Eu não acredito em firula, gente, mas acredito sim numa fluidez maior, né? Até porque as pessoas têm um biotipo diferente, né? Tem gente que é mais forte, vai realmente se identificar com aquele bate-pronto. Tem um cara que é mais fluido, que ele vai, né, fazer uma coisa diferente. E não precisa considerar essa pessoa firulenta. Ah, tá fazendo muito firulinha. Pô, acho que o karateka ele tem que fazer assim, ampliar os horizontes. Alguns ainda são como aquele cavalo que está com aquele tapa, né? Para não olhar para o lado direito. Pô, não precisa disso, né? Então vamos estudar o karatê a rigor. Tem técnica de dedo? Usa os dedos. Treina, constrói um treinamento ali que você vai, sabe, usar as técnicas de uma forma que você vai aproveitar o que está no kata, né? Soca, você treina o soco, né, o tsuki, o outro segura, você tira, entra com aquele o Teteisho lá do Nijushiro. Nossa, o Mawashi o que tem tanta saída que eu conheci, tem tanta aplicação ali, sabe? Baixa o braço, pega pela cabeça, é a mesma coisa do Godan, né? Se defendeu, né? E pode ter aquela utilidade também, ó. Oi, porque é circular, não só como um dentro do braço, outro por fora. Quando o cara que quer te agarrar, você gira ele. Então, quer dizer, as aplicações estão lá. Por que a gente não vai buscar isso e vai ficar só naquela coisa de entra e sai? Pô, vai ter uma idade que você não vai ter mais essa dinâmica. O falecido Kyoshi Benedito, mestre do meu sensei, né? Sensei do meu sensei, ele antes de adoecer, ele falou, olha, hoje eu não posso ficar gastando minha energia não. Ele já estava com 70 anos por aí, na época. E ele estava mais debilitado do que o meu sensei hoje, basicamente com essa idade. Né, meu antigo sensei. Poxa, ele falou, eu tenho que dar uma só. E ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse poder, né? Então, mas buscou isso, mas conheceu o karatê mais dinâmico, mais, né, entra e sai e tal. Mas você não pode passar a tua vida inteira só conhecendo. Entra, sai, tai sabaki, entra, sai. Tem que saber, pá, pum, pum, sabe? Uma coisa a mais. O karatê te permite isso, te permite várias outras coisas, né? Se você quiser lutar só usando os Nagewaza, com karatê dá. O cara te chuta, você defende. Só que tu defende aqui, gira ele para cá, ou gira ele para cá. Defende, puxa, saindo, puxa pelo kimono, por trás o cara cai. Tem muita coisa. Defende, pega aqui no guiaco dele, joga ele por trás. Ele cruzou, defendeu, imobilizou o braço, ou com o cotovelo. Tem várias, para cá, virando para cá, sem precisar bater. E com a TMI nem se fala. Então, quer dizer, será que as pessoas estão estudando isso? Eu aprendi isso de karatê se comparado a determinadas pessoas. Mas eu acho que a minha visão é ampla, né? E eu gosto de apresentar as pessoas, porque as pessoas precisam conhecer o que é karatê. Não adianta ficar naquela coisa, não, porque o meu mestre é determinado dan e tal, e o cara está sempre mostrando, né, dando aulas comuns, não aparecem coisas além. Isso não vai fazer o karatê progredir, e nem todas as vitórias que vieram por via do esporte são as melhores vitórias para o karatê em si. Entendeu? Então vamos pensar nisso, vamos pensar nesses detalhes, no uso do karatê de um modo direto e objetivo. Nem todo mundo tem saco para ouvir esses quase 20 minutos aqui, mas quem ouvir e quem, né, já me acompanha entende essa minha ótica. Né? Não sou o dono da verdade, sou só um estudante, assim, está sempre buscando, procurando. E o que eu tenho visto é isso, mais do mesmo, pessoas se colocando aqui na internet, eu sou o sensei fulano de tal, olha, tem muita gente falando besteira aí, o karatê não é isso, quer dizer, todo mundo é dono do karatê, todo mundo quer falar pelo karatê, entendeu? Eu, na realidade, eu falo do karatê, por amor ao karatê, mas pelo karatê, não posso não.
entendeu? Há quem vá ver o que eu estou falando e vai falar, não, eu acredito no que o karatê seja o que esse cara está falando. Vai ter gente que vai falar, pô, esse cara falando tá besteira e tal, porque é mais um dono do karatê, né? Ele não vai falar, não, eu não concordo com o que ele fala, mas é uma ótica a ser respeitada, entendeu? Como tem outras óticas aí, entendeu? Determinados mestres até famosos falam coisas que às vezes eu não concordo, né? Mas obviamente eu vejo que o cara sabe fazer e ele prova o que ele, entendeu? Aí você pode me perguntar, então por que você não concorda? Não, não concordo com às vezes a forma como ele coloca, né? Você mostra uma técnica, fala, olha, essa técnica aqui, ela sempre foi mostrada de determinada forma, mas a aplicação que eles mostram não é verdadeira. Não, eu acho que é mais uma. Né? Aí o cara vai, não, a verdadeira é essa aqui que eu estou mostrando. Então, quer dizer, aí está vendendo o peixe dele. Como se fosse, olha, eu que sou o revelador da verdade aqui. Porra, precisa disso, né? Então vamos pensar aí. Já deu até 21 minutos aqui, estou perturbando, quase meia hora falando. E vamos pensar nessa coisa do karatê amplo, né? Dessas possibilidades mil, dessas coisas de que, sabe, desse encontro do karatê com outras técnicas, tendo cotoveladas de várias formas, etc. É muito amplo, tá, gente? Não acredite que o karatê seja só de dambarai, uchuque, como eu sempre falo, só defesa de um antebraço o tempo todo, punho fechado. Não, ele pode ser diferente. Vocês podem ver aqui, como eu posso me ver, ó. Parece até Kung Fu, mas não é. Karatê. Se vocês veem o Asai de roupa social treinando, mostrando os kata dele, vocês acham assim, um leigo pode olhar e achar que é Kung Fu. Porque parece, a estrutura parece. Então se você sai dessa coisa, pá, né? Mas que eu costumo chamar de robótica do Shotokan, você vê que ele é tão fluido, ele pode ser tão fluido quanto o Goju-Ryu, né? Que parece mesmo aquela coisa mais, né? Kung Fu, ele é muito mais escrachadamente parecido, assim, na cara, você não pode negar que tem influência chinesa. Né? O Shotokan, ele tem aquela coisa, pá, né? Só que se você, ainda que você mantenha aquela firmeza, mas tenha determinada fluidez com a movimentação, você vê, cara, mas é o mesmo que está lá no Shitoryu, é o mesmo que está ali no Goju-Ryu e assim por diante, e até no próprio Kung Fu. Né? Então vamos pensar aí que o Karatê é muito mais do que a gente imagina, e aí a gente vai passar a vida toda estudando e não vai aprender tudo. Isso aí já o meu antigo sensei já falava isso e é verdade. Os